Opa, e aí, gente? Eu tô aqui com a minha. ah, Deixa pra lá. Bem, eu vim aqui pra contar o vídeo, uma história aqui da primeira vez que eu fui roubado. Sim, bem, quando eu digo roubado é porque alguém roubou o meu pertence, a minha bicicleta. Bem, então bora pra essa história. Bem, essa história aconteceu no início deste ano. Bem, foi em 2026, lá para fevereiro, já no início de fevereiro. Bem, era mais um dia normal para mim. Bem, eu tinha levantado, eu tinha jogado, tava construindo isso aqui, né? E, bem, do nada, minha mãe e minha tia estavam conversando. E minha tia, ela é mãe da minha priminha mais nova, de 2 anos. E toda vez que eu ouço que ela tá por perto, eu penso, vou passar perto para ver se eu consigo ver minha priminha. Porque, né, bebê é muito bom. Mas, quando eu passei, o estranho é que ela não tava com a minha priminha. E então eu comecei a pensar, eu tenho que disfarçar bebendo água, né? E então eu voltei pro meu quarto. Mas eu percebi que na conversa delas, elas estavam falando sobre alguma coisa que foi roubada. E então, é aí que a nossa história começa. Do nada minha mãe ela me chamou, falando que tinha algo para me falar. E então eu cheguei lá, né, bem de boa. Mas eu ouvi uma coisa que iria me devastar. A minha bicicleta não estava mais lá. Naquela área em específico, atrás desse banquinho de madeira. Ela não estava mais lá. Ela tinha sido roubada. Eu descobri isso porque ela parece que minha vizinha, ela gravou nas câmeras de segurança dela que um cara, ele ficou passando em frente à nossa casa várias vezes na madrugada. E ele pulou o muro. Ele viu, ele saiu procurando por alguma coisa que tivesse fácil. E como todo mundo se tranca quando a gente vai dormir, bem, ele não achou muita coisa. Mas ele achou a minha bicicleta. Pior que aquela bicicleta, ela era meio velha, mas sinceramente ela tinha valor sentimental. Ela valia no máximo R$200 no máximo, mas não muita coisa. Mas o cara ele levou a minha bicicleta. Isso me devastou ao saber. Porque por incrível que pareça, naquela noite... me desculpa, tá? Eu acho que essa não é a minha forma original. Agora sim eu tô que nem a minha verdadeira pessoa. Eu estava prestes a dormir. Estava com sono, né não? Simplesmente dormi. Que jeito estranho de dormir, né não? Mesmo que agora fosse a forma mais correta, ainda assim eu tô flutuando. Minha cabeça! E então eu fui dormir. Mas por algum motivo, naquela noite eu escutei um barulho vindo do beco. Mas aí então eu pensei, deve ser só algum dos meus tios, sei lá, andando lá pra casa da minha avó pra buscar alguma coisa dela. Isso porque minha avó, ela não dorme sozinha, ela dorme na casa de um dos meus tios. E então eu devo ter imaginado que eles devem ter ido buscar alguma coisa pra ela, caso ela precisasse de alguma coisa, né? Caso ela tenha esquecido. E então eu só voltei a dormir. E então, quando o dia amanheceu, meu destino estava selado. Eu tinha sido roubado. Eu mudei pra essa forma porque é a minha forma original, tá bom? Mas entre tudo e mais, cara, meu primo, ele quase também teve a bicicleta roubada, por incrível que pareça. Porque ele deixa a bicicleta dele no mesmo lugar que eu deixava. Mas aí vocês pensam, então por que ele não foi roubado? Bem, parece que
Um dia antes, pelo menos, do cara ele aparecer na madrugada pra roubar a minha bicicleta. Cara, por incrível que pareça, um dia antes do Caba roubar minha bicicleta, ele foi viajar pro sítio dos avós dele. E ele deixou a bicicleta dele lá na casa dos meus tios, que é na esquina aqui de casa. Esse moleque teve muita sorte, porque se não fosse por isso, a bicicleta dele teria sido levada. Porque, mano, vocês têm noção que esse cara, ele pulou o muro com a bicicleta e ele ainda saiu como se a bicicleta fosse dele? Tipo, ele não saiu carregando a bicicleta, ele saiu andando nela como se fosse dele, mano. Que desgraçado. Eu tenho uns vídeos. Eu não sei se eu deveria mostrar isso. Eu vou mostrar só uma fração. Porque se eu mostrar o vídeo inteiro, cara, eu posso arrumar problemas. Mas, analisem aí. É, isso aí foi a câmera da minha vizinha, velho. Oh, mas meu primo ele teve sorte, tá? Porque ele quase foi roubado 2 vezes. Porque teve uma vez que ele deixou a bicicleta dele aqui na frente de casa. E uns moleque, tipo assim, como a gente deixou o nosso portão aberto, os moleque eles viram que o portão sempre ficava aberto. Pegaram a bicicleta dele e quase foram embora com ela. Mas pra sorte do meu primo, o pai dele, tava chegando em casa de plantão, esses negócios. E então, ele falou: o que é que vocês estão fazendo com a bicicleta do meu filho? Aí os moleques só devolveu. A gente não sabe até hoje quem era, porque só o pai dele viu quem era. Mas, sinceramente, foi pura sorte. Novamente, ele foi bem sortudo. Mas não se preocupem, depois que meu tio lá da Bahia, de Salvador, ele soube que eu tinha perdido minha bicicleta, ele me deu uma nova, por uma recompensação, né? E então, no final das contas, eu tô bem agora. Foi algo meio traumático, já que eu nunca fui roubado na minha vida. Até hoje, 14 anos vivendo e nunca fui roubado, porque eu sempre tive cuidado. E hoje estamos aqui. Agora, se me dão licença, eu vou roubar minha bicicleta de volta.